Muito bem-vinda, muito bem-vindo. Começando conversa com Zambrano aqui na Vale TV, canal 14 da NET em Novo Hamburgo. Transmissão pela TV São Léo, canal 6 da NET em São Leopoldo. E pelo Start Comunicação em todas as suas plataformas sociais e digitais. Procure os nossos aplicativos na Google Play. Eu sou Leandro Zambrano, advogado e escritor, e hoje nós vamos ter um papo com esse cara que é sensação da cidade. Juliano Maciel, atualmente secretário da CDTEC, do município de São Leopoldo, e eu posso falar isso, vai ser um grande papo. Bem-vindo, Juliano. Obrigado, Zambrano. Tudo bem contigo? Tudo bem. Um dia friozinho hoje para gravar, né? Semana gostosa, né? Eu Semana gosto do frio. boa. Tu gosta do frio? Tomar um vinho, uma comida quente, uma sopa à noite. Coisa boa, né? É bom, é bom. É bom. E é um prazer enorme estar com um amigo aqui, né? Tu sabe que a gente já tem uma relação de muitos anos. Pois é. Então, um prazer estar Aliás, aqui. esse programa aqui é um nepotismo só, porque eu só trago pessoas que eu gosto e sei que vão ser um bom papo para você. É que tu tem muitos amigos na cidade, né, Zambrano? Tu é muito bem relacionado, então isso te proporciona bons papos aqui, tá vendo teu programa, né? Juliano Maciel. Onde nasceu o Julianinho? No Hospital Centenário. Capilé da Gema. Capilé. Dia 18 de setembro de 1982, nascido em São Leopoldo, sempre morei na cidade, nunca tive a oportunidade de morar fora e estou muito satisfeito, são 38 anos já morando na nossa querida São Léo. É, e papai e mamãe lá em 82 moravam em São Léo. Sim, sim, meu pai é natural de Vacaria, né? Ele veio para São Leopoldo em 1959 para trabalhar no Amadeu Rossi. Como muitos, né? Como muitos, como muitos, como muitos. A nossa cidade, ela tem essa característica, é uma cidade de uma imigração muito forte, né, desde sempre. Então, naquele período ali, né, no final da década de 50, início da década de 60, as empresas do polo metal mecânico de São Leopoldo, que ainda não era um polo, na verdade, elas começavam a se expandir, o Ross estava em franca expansão, sobretudo no período pós-Segunda Guerra Mundial. Então, tinha muito emprego aqui, né, e meu pai veio, ele e alguns amigos atraídos justamente por essas novas oportunidades. Já a minha mãe é natural aqui de São Leopoldo mesmo, sempre, a família morou ali no Fião, então acabaram se encontrando aqui, casaram, né? Tenho mais 4 irmãos, família toda natural aqui de São Leopoldo, exceto meu pai, que então veio de Vacaria. E aí nasceu o Julianinho, no Centenário. No Centenário, sou o filho caçula, né, de 5 irmãos. E a raspa do O caçula tacho, sempre é o mais mimado, né? Ah, isso é uma obviedade, né? Não sempre tem tem como os negar. privilégios da família. Tem, sempre tem. Não vou negar aqui, não vou mentir para a audiência. Né? Não. E o que fazia teu pai naquela época? Em 82? Isso. Ainda trabalhava no Rossi. Ainda estava lá, então. Sim, ele trabalhou 32 anos no Rossi, isso, trabalhou até 1991 ali. Muito legal, acho que isso hoje em dia quase não acontece mais, né? Das pessoas entrarem, fazer toda a vida dentro de uma própria empresa. Assim. Eu acho que isso está cada vez mais raro, né? Está mais raro. Está cada vez mais raro, mas tu sabe que eu conheço vários amigos do meu pai, contemporâneos dele daquela época, que tem uma trajetória parecida. Mais de 30 anos na mesma empresa. Porque seria o ideal, né, na época, e hoje a gente já está misturando tudo. Exatamente. E o Juliano foi estudar em São Leopoldo? Sim, estudei inicialmente no Gusmão, né, no Gusmão ali, fiz até, naquela época, era até o 5º ano só do ensino fundamental. E depois rodei, depois estudei no Visconde. A gente ia rodar de ano. Não, calma. Eu estudei no Visconde, estudei no São Luís, estudei no Rio Branco, no Pedrinho e no Porto Seguro. Eu rodava muito de colégio, assim, eu trocava muito de escola porque eu jogava futebol na época. Sim. Então, quando não fechava o horário dos treinos ali, eu já trocava de escola. Tu era boleiro? Era, por incrível que pareça. Mas salão, campo, como é que era isso? Inicialmente o futsal, né? Que na época ainda era futebol de salão. Sim, com aquela bola pesada. Pesada, que doía quando batia na perna, assim, na paleta. Então, inicialmente, futsal ali no SESI, era uma escolinha que foi muito tradicional aqui no município, né? Coordenada ali pela Sandra Winter, pela Regina Haas. Claro. Então, o pessoal que é mais da minha idade lembra bem, muitos, inclusive, passaram por lá. Foi uma época muito boa, assim, o auge do futsal, não só em São Leopoldo, mas no Rio Grande do Sul, né?
época da enxuta, em Caxias, Como é que era o jogador aquele? Tinha um craque da enxuta lá da época. Teve vários, né? Morruga, Manuel Tobias, Isso, Ortiz. Manuel Tobias, que eu Tinha o lembrava. tênis, né? Tu vê os Isso aí. melhores do futsal, os que deram, o pênalti deu marca, deu um nome pra modelo de tênis, né? Então tinha o Morruga, o Manuel Tobias, o Douglas, enfim. Mas não teve o tênis Juliano Maciel? Não deu tempo, não deu tempo. Não deu tempo, o que deu aconteceu? Eu acabei migrando depois pro futebol de campo. Daí joguei no Avaí, no Aimoré, no Juventude, em Caxias. Chegou a ser profissional do futebol? Não. Joguei até o juvenil. Até a categoria juvenil, lá em Caxias, lá no Juventude. E daí depois parei, depois fui estudar, enfim, fazer faculdade, né? Depois acabei... Faculdade de quê? Iniciei fazendo administração de empresas, mas acabei me formando em ciência política, na UBRA. Então já tinha um viés político dentro Da cabeça do Juliano. Na verdade, o meu pai sempre foi muito ligado à política. O meu pai, ainda lá em Vacaria, o meu avô paterno era presidente do PTB na cidade. Muito ligado ao Jango, enfim, que tinha uma atuação muito forte no interior do estado, enfim, né? Então, foi presidente lá, tinha essa ligação no PTB, meu pai vem para São Leopoldo e aqui daí conhece, né, o pessoal que tocava o PTB na cidade, né? E se aproxima muito, cria uma amizade com o Dr. Olímpio Albrecht. Então, meu pai, né, apoiou o Dr. Olímpio praticamente em todas as campanhas, desde para vereador, né? Meu pai chegou a votar... Era PTB ou já era PDT? Não, PTB. PTB. PTB ele chega em 59, né? O Dr. Olímpio se elege prefeito a primeira vez em 68. Então, na eleição anterior, ainda ele ajuda o Dr. Olímpio na candidatura a vereador. Depois, daí que ele vai ser prefeito, quase 10 anos depois, né? Pela primeira vez. Na época ainda é PTB. Daí depois vem, né, o golpe militar em 64. Daí, a partir dali, sim, né? MDB, Arena. E depois, de 1980, na redemocratização, daí os oriundos do antigo PTB criam o PDT. Mas chegou a pegar o antigo PTB ainda em São Leopoldo. E o que fez o Juliano largar o futebol? É uma carreira muito incerta, muito difícil, né? Pouquíssimos vingam, na verdade, né? E eu sempre tive a noção, assim, de que, primeiro, precisa ter uma força de vontade extraordinária, né? O pessoal acha que, futebol, eu gosto de jogar futebol, então vou ser jogador. Mas não é tão simples assim. Então, eu cheguei a um ponto, cheguei à conclusão ali de que realmente eu imaginei que aquilo não seria para mim, né? E achei melhor, optei por estudar. Mas enfim. Uma decisão árdua, né? Uma decisão, mas nem tão difícil. Quantos anos estava nessa decisão? 17. 16, 17. Mas uma decisão tranquila, assim, sabe? Sinceramente, né? Tinha ali, jogava naquela época e tal, mas não seria um jogador diferenciado, entende? E os jogadores, quem é que ganha dinheiro, quem é que tem sucesso mesmo na carreira de futebol é 1%. Né? Sim, os que chegam lá na Série A. Exatamente. A enorme maioria fica rodando no interior e tal. É uma carreira difícil também, né? Então, acho que eu não teria tido, acho que foi uma decisão acertada, não teria tido grande sucesso, não, como jogador. Mas eu, às vezes, vejo esse jogador da Série A jogando hoje e eu penso que seria fácil para alguém ser jogador, porque a gente o nível está baixo. E se empolga, né, Zambrano? Realmente. E daí o Juliano, nessa época que foi para a faculdade, ou já estava? Não, foi um pouquinho depois, estava concluindo o ensino médio, né? Na época era segundo grau, Segundo grau, né? Então, daí concluí o segundo grau e daí... No ano seguinte, já ingressei na Unicinos para cursar administração de empresa. E trabalhava junto ou não? Sim. Logo quando eu concluí o ensino médio, eu já comecei a trabalhar na imobiliária Vila Rica. Na Vila Rica. Foi meu primeiro emprego, uma experiência maravilhosa. Tenho muita saudade daquele emprego. O que fazia lá na Vila Rica? Trabalhava no setor de apoio, que era o setor responsável pelas vistorias, né, de entrada, de desocupação, colocação de placas nos imóveis, consertos e manutenção nos imóveis administrados pela imobiliária, nos condomínios também. Então, a Gisele Rossi era minha chefa. Até hoje eu brinco com ela, a gente se encontra no centro. A dona Madeleine Hilbeck, né, e o Leandro eram quem, né, administravam a imobiliária, ainda administram, né, da família. Sim. E nós éramos vizinhos ali no Morro do Espelho. Né, sempre fomos vizinhos. E eu ingressei na Vila Rica e eles nem sabiam que eu tinha ingressado na Vila Rica, né? Depois de algum tempo lá, mas o que está fazendo aí? Não, sou funcionário. Mas eu trabalho para vocês. Que loucura. Foi bem legal. E até hoje a gente tem assim, uma relação de amizade muito boa, né? Muito legal. E aí, como é que seguiu a carreira do Juliano e a faculdade? Bom, fiquei 3 anos ali na Vila Rica e depois fui ser bancário. Fui trabalhar no Banco Real.
Banco Real, claro. O Banco Real. O banco. O que importa é que o Banco Real dá 10 dias sem juros no cheque especial. Todo mundo lembra isso, o que importa. Tem slogans que ficam, né? O do Bamerindos, Bamerindos, né? Da propaganda do Bamerindos. Fica numa boa. Exatamente, exatamente. Esse é mais do teu tempo do que do meu. É, verdade. Mas foi 10 anos na tua frente. No banco também foi uma experiência assim que eu guardo as melhores recordações. Muito legal, muito legal. Na agência do centro de São Leopoldo, aquela próxima Câmara de Vereadores, Sim, onde hoje é o Santander, né? Foi a BN depois, né? A BN Enron Bank, que é o grupo holandês, né? Que acabou adquirindo o Real. E foi uma experiência muito legal. Daí aí é que a minha vida muda, né? É porque tu tá chegando perto da Câmara? Exatamente, também por isso. Eu, naquele momento, o Real tinha comprado o Sudameris. Tinha adquirido o Sudameris. E eu fui, daí a gente foi fazer o treinamento nas agências do Sudameris, os funcionários do Real, né, do sistema do banco. Cada um foi para um lado, ficar lá um mês auxiliando outras agências. E meu gerente me solicitou que eu fosse a Canoas. Fiquei um mês lá e acabei, né, criando uma relação com o gerente da agência de lá, que me propôs uma promoção para mim ficar lá em Canoas. Para mim era bom e eu topei. Só que daí, nesse meio tempo, eu iria, no mês seguinte, para lá, eu recebi o convite do vereador Ari Moura. Isso, a gente está em 2004, tá? Final do ano de 2004. Ele tinha sido eleito vereador e assumiria um novo mandato a partir de janeiro de 2005. E me convidou para ir trabalhar com ele na Câmara de Vereadores a partir de janeiro. Então, tu já tinha trabalhado politicamente com ele antes? Ah, sim, na verdade, eu sempre acompanhei meu pai, né, Zambrano? Dos 5 irmãos ali, eu sempre fui o único que, na verdade, acompanhei meu pai na política. Então, sempre acompanhei, sempre gostei, né, uma paixão, assim, pelo Brizola, para mim, uma figura icônica, assim, muito carismática, né, que me cativou e me fez ter realmente interesse pela política. Então, sempre acompanhei meu pai. Então, tu era um pedetista já, desde garota, Sim, né? Na juventude, desde muito novo, né? Participando dos atos ali, sempre acompanhando meu pai. Então, participei de várias campanhas, assim, gostava muito. E nessa, de 2004, apoiei, né, o Ari Moura na candidatura a vereador, mas sem nenhuma pretensão. A última coisa que eu imaginava na vida era trabalhar na política, estava muito bem no banco e tal. Só que daí, quando vem o convite, aquilo mexeu comigo, né? Vou para Canoas... Ou vou para a quadra de baixo ali na Câmara? Exatamente, exatamente. Solteiro na época? Ainda solteiro. Exato, solteiro. A decisão toda tua. Toda minha. Isso, fui casar só em 2007, né? Então, foi assim, um convite inusitado, mas que eu acabei indo pelo coração. Né? Não tanto pela razão, pelo coração, gostava muito de política. Eu gosto muito desse negócio da intuição. Eu achei que deveria ir. Eu vou. E acho que foi uma bela decisão. Não me arrependo nem um pouco. Daí fui para a política e não saí mais, né? Então, foi ser assessor do vereador? Assessor, fui primeiramente assessor, depois migrei para a coordenação da bancada, né? Fiquei 2 mandatos ali na Câmara, fiquei 8 anos. Depois fui trabalhar na Assembleia Legislativa, mais 8 anos. Com quem é que tu foi para a Assembleia? Na Assembleia trabalhei com o Dr. Bazejo e depois com o Eduardo Loureiro. Foram os 2 deputados que eu trabalhei lá na Assembleia. E em 2019 eu retorno para São Leopoldo para assumir o mandato de vereador. Né? Então quer dizer que tu concorreu antes disso, aí tu já era um político partidário nato. Eu concorri pela primeira vez na eleição de 2012. 2012. Fui o terceiro mais votado do PDT, não me elegi. Em 2016 concorro novamente, daí fico de primeiro suplente. E daí é essa primeira suplência que me dá a oportunidade de assumir o mandato em 2019. Ah, por isso dado do ano... Quebrado. Isso, exatamente. Foi no momento em que uma vereadora, a vereadora Yara Cardoso, do PDT, assume uma secretaria e daí eu, né, sou convocado a assumir o suplente Juliano Maciel vai para a Câmara. Exatamente. Estou conversando aqui, Juliano Maciel, atualmente secretário municipal em São Leopoldo. Voltamos logo depois do intervalo, não sai daí. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano.
Estamos de volta à conversa com o Zambrano de hoje. Essa personalidade leopoldense, Juliano Maciel, estava nos contando que em 2019, é isso? 2019. Assumiu como vereador na Câmara Municipal de São Leopoldo. Tinha ficado de suplente na eleição. Vereadora Yara Cardoso assumiriam a secretaria e o Juliano fez o juramento de vereador. Exatamente. Eu estava, como conversávamos, né, eu trabalhava na Assembleia Legislativa nesse período, então fui convocado e foi um momento extraordinário, uma experiência maravilhosa, né? Trabalhei muito para ter aquela oportunidade de se mostrar mais para a cidade, né, Zambrano? Porque aquilo te dá uma visibilidade, o mandato te traz uma visibilidade extraordinária. Então, a partir daquele momento ali, tive a possibilidade de ficar 1 ano no mandato, né, estabelecer relações, se tornar um pouco mais conhecido, fazer com que a cidade conhecesse um pouco mais do nosso trabalho. Infelizmente, no final do mandato, quando estava encerrando o mandato, estoura a pandemia, né? E daí a gente tem ali um período sequente muito difícil, a própria eleição, né, do ano passado. Durante a pandemia. Se deu num contexto muito complicado, né? A gente não sabia exatamente o que dava, todo mundo com freio de mão puxado. Pois posso visitar? Não posso? Posso reunir? Fazer, não pode, sem aglomeração. Enfim, foi uma eleição absolutamente atípica, né? A eleição mais estranha que eu já participei, olha que eu participei de muitas já, assim. Situação estranha que a vida inteira não, nossa, o mundo virou de cabeça para baixo, né, naquele momento, né? Então, até eu imaginava que aquela eleição ela fosse ser adiada, postergada. Eu fui um dos que apostei nisso e errei. Eu achei... Me disseram que não, tá errado, mas não tem como fazer, eles vão clima. Fazer no ano que vem, não, e foi... Eu achei que seria postergado. Mantida, né? Mas, enfim, no final e como é que foi fazer campanha assim? Como é que difícil. Conseguiu fazer campanha assim? Muito difícil. Muito difícil. Tinha eventos que eu era convidado, assim, a gente ficava até na dúvida se deveria ir ou não, se deveria fazer ou não, havia um certo constrangimento. Sim, depois vão me mostrar reunido com 5, 6 pessoas, eu ganho aqui, perco lá, porque vão falar mal de mim. A própria visita, às vezes, assim, a coisa mais básica de uma campanha é os seus apoiadores te levarem nas suas relações para visitar, né? Isso é o básico. Claro. Então, às vezes, será que a pessoa vai querer me receber dentro da casa dela, entende? No meio de um contexto de pandemia. Porque cada um enxergou aquilo ali de uma forma, né? Algumas famílias, algumas pessoas tiveram um cuidado extremo, outras nem tanto. Claro que tu chegava lá de máscara, enfim. Mas será que tu receber uma visita de alguém que tu não conhece em plena pandemia é legal? Não é legal? Resumindo, foi muito difícil, foi até um pouco constrangedor, assim, né? Mas era o que tinha que fazer, né? O que deu para fazer, enfim, fizemos a campanha. E como é que foi essa campanha? Campanha estranha, difícil, né? Fora esse contexto da pandemia, tinha outro elemento novo, que era o fim da coligação na proporcional, o que fez com que todos os partidos tivessem que lançar uma nominata completa, pelo menos próximo disso, para tentar eleger bancada, o que aumentou o número de candidatos, então, e pulverizou mais os votos. Né? Então, uma eleição ainda mais difícil. A eleição de vereador ela é muito difícil por si só, porque a quantidade de candidatos é muito grande e todo mundo meio que se conhece na cidade. O eleitor tem relação com vários candidatos. Exatamente. Então, tu conta lá que, o Zambrano é meu amigo, meu camarada, a gente tem uma relação extraordinária. O Zambrano, bota na lista aqui, você vai nos apoiar. Mas eu chego lá falar com o Zambrano, já meu primo é candidato, cara. Não tem como eu te apoiar, entende? Então, foi muito difícil, muito, muito complicado, né? Enfim, o resultado acho que ficou dentro mais ou menos do previsto, assim, do que a gente imaginava que seria a campanha. Não houve grandes surpresas, assim, né? E, enfim, foi o que deu para fazer. Mas a campanha que facilitou para quem já era muito conhecido. Quem tinha que se fazer conhecer não tinha meios. Sem dúvida nenhuma. E para quem já estava no mandato também, né? Isso... Na campanha municipal em São Leopoldo, que não tem televisão, pouquíssimo acompanhamento de rádio, esse é um como elemento, que o cara vai aparecer? Esse é um elemento, um complicador na eleição de São Leopoldo, que é uma cidade muito grande, uma cidade populosa, mas que não tem TV. Não tem a transmissão do horário eleitoral gratuito, né? Então, é complicado para te conseguir levar a tua mensagem para a cidade toda, né? Se tu já não é previamente conhecido, realmente tu tem que remar muito. Como é que foi o Juliano, especificamente, nesse momento, assim, como o Juliano saiu, como o Juliano se analisou? Eu acho que ficou mais ou menos dentro do contexto que a gente mais ou menos imaginava, né? Nós, claro, que tínhamos a pretensão de se eleger, né? Então, mas a gente sabia que a nossa nominata ali do partido era uma nominata muito competitiva, né? Haviam pelo menos 5 nomes, assim, que poderiam se eleger tranquilamente. Então, nós tínhamos a clareza, nós vamos ficar entre os 5, né?
Agora, poderia ser o primeiro, como poderia ser o quinto desses 5 ali, todo mundo, assim... E qual era a diferença entre ser o primeiro e o quinto, para quem está nos assistindo? A diferença é o mandato, né? A diferença é o mandato. Porque desses 5, quantos seriam 3 se elegeram. 3. 3 se elegeram. Então, o quarto e o quinto... E era exatamente a conta que nós fazíamos, né? Que dava que a gente tinha perspectiva de eleger 3 vereadores. Então, eu acabei ficando em quinto desses 5, né? Né? Sou o segundo suplente. Mas, assim, um resultado que, de forma nenhuma, dá para lamentar. Porque na eleição majoritária, né, nós conseguimos eleger a nossa chapa, o vice-prefeito é do PDT, o prefeito se reelegeu, né, estamos juntos governando o município, que nos possibilita, nesse momento, a gente ter, a partir de janeiro, uma oportunidade extraordinária, né, que é assumir a titularidade da CDTEC, a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, Turístico e Tecnológico. Isso é um pepino. Também. Desenvolvimento é uma coisa que não combina com pandemia. Exatamente. Econômico é uma coisa que não combina com pandemia. Perfeito. Turismo é uma coisa que não combina com pandemia. Exatamente. Tecnologia, dentro desse panorama, talvez seja um pouquinho melhor do que os outros 3 itens. Na verdade... Tu assumiu um pepino. É um pepino enorme, mas todo o grande problema também é uma grande oportunidade. Então, nesse contexto de pandemia, é exatamente isso que tu contextualiza. Né? É a antítese daquilo que se propõe a secretaria, entende? Porque nós estamos tratando do quê, basicamente, ali na maior parte do tempo, desde janeiro para cá? São medidas de restrição. Sim, vai dizer só, venha visitar São Leopoldo, mas não saia de casa. Não, mas daí eu tenho que sentar com os setores lá, eu tenho que sentar com o comércio, com os serviços, né? E todo mundo buscando uma solução para o seu problema. Não, perfeito, perfeito. Mas também por que é uma... Esse é o problema, tá? Mas por que também é uma... Pode ser uma oportunidade? Porque tu tem a possibilidade de organizar melhor esses setores, né? E é isso que o governo conseguiu fazer, acho que de uma maneira muito apropriada, com a criação do Conselho Municipal de Combate ao Covid, que é uma experiência única no Estado, talvez seja o único município, né, que decide os seus decretos, as suas medidas restritivas, a partir de um comitê, né, que envolve tanto o governo municipal quanto a sociedade civil organizada. Então, a gente tem ali hoje uma facilidade melhor de dialogar com os setores econômicos da cidade. Porque São Leopoldo ficou pontuada como ser muito dura nos seus decretos. Assim, dura, diz assim, muitas restrições. Exatamente. A pauta... Isso é verdade? A pauta da saúde, desde o início da pandemia, assim, foi a pauta central do governo municipal. E eu acho que os resultados acabaram dando razão para o prefeito. Primeiro, na eleição, ele foi julgado na eleição, né, e teve um resultado consagrador. No segundo momento, porque os níveis de emprego da cidade, mesmo com maiores restrições, no final do ano, qual é que era o saldo? Das grandes cidades gaúchas, a menor taxa de mortalidade era a de São Leopoldo, e no saldo geral de empregos do CAGED foi a segunda cidade do estado que mais gerou empregos, em 2020, em plena pandemia. Perdeu para Amaral, estava em primeiro até novembro. Em dezembro, daí, por conta de uma sazonalidade da construção civil, Amaral acabou passando. Então, os resultados falaram por si só. Agora, é evidente que há setores, né, absurdamente afetados, outros nem tanto. O setor metal mecânico resistiu muito bem. Esse não parou, né? Não parou. A indústria tecnológica, o setor de tecnologia da cidade, resultados altamente satisfatórios. Tem polos tecnológicos, né, em São Leopoldo. As empresas do Tecnocinos, né, ali em expansão, a SAP contratando 600 novos funcionários, né, em plena pandemia, a Taurus também, a Steel, muita exportação por conta da taxa cambial. Então, isso nos ajudou um pouco também, por a gente ter uma matriz produtiva diversificada na cidade. A gente não depende exclusivamente de um setor. Quem é que mais foi prejudicado, Juliano? Comércio e serviços, né? Absurdamente. Setor gastronômico, setor de eventos. Isso é brutal. Brutal. E o que tu vê, assim, agora, esse metade de ano que resta? Acho que a partir de agora a gente entra, assim, numa espiral de otimismo com o avanço da vacinação. Nesse momento exato que a gente conversa, ainda há uma preocupação muito grande, tá? Porque os níveis de circulação do vírus ainda estão muito altos, né? E esse temor de uma terceira grande onda no patamar daquela de março nos assusta, tá? Mas a gente já está há 3 semanas observando essa tendência de subida e ainda não deu aquele boom. Então, a gente tem esperança que a gente consiga... Mas ainda é uma tendência de subida. Ainda é uma tendência de subida. A circulação do vírus ainda tem muito alta. Mesmo com toda a vacinação, mas acho que é justamente a vacinação que impede o boom.
Entende? E agora está chegando aí, a partir da semana que vem, novas doses de vacinas em quantidade bem generosa. Semana que vem, para o nosso espectador, porque o programa não é ao vivo e vai passar lá adiante, Sim. mais ou menos dia 20, por aí, de junho? A expectativa, tu diz a queda dele. Essa data aí que tu diz. A gente imagina que no aniversário da imigração alemã, no aniversário da cidade, dia 25 de julho, a gente possa estar vacinando ali na faixa de 30 a 35 anos. É uma expectativa que a gente tem. Isso já é um percentual alto da população. Para a primeira dose, né? E muita gente vai voltar só 3 meses depois. As da AstraZeneca, né? E agora vem um novo lote de Coronavac, que daí a segunda dose é mais rápida. Chegando da Pfizer também. Também tem uma quantidade maior de vacinas, né, chegando no país. Então, a gente imagina que o segundo semestre seja alvissareiro. Né? Lá por meados, lá por agosto, setembro, a gente já tem um patamar bem melhor, bem mais controlado, e que no final do ano, até eu escutava uma entrevista do Pedro Halal essa semana, da Universidade de Pelotas, né, que é uma das referências aí desde o início, e ele costuma ser muito duro nas análises. E ele analisa que em dezembro a gente vai poder confraternizar, se abraçando. Vamos ter um Natal. Um Natal alegre. 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 Então, Juliano, nosso tempo voa. Para encerrar, qual o futuro do Juliano? Só Deus sabe, né? Espero que, com certeza, ao lado da minha família, né, da Renata. Casado hoje com a Renata? Sim, desde 2007. Ao lado da Renata, da Martina e da Júlia. 2 filhas? 2 filhas, e me propondo a fazer a diferença naquilo que eu faço. Hoje eu estou na CDTEC, eu quero sair de lá da mesma maneira que eu entrei, com a cabeça erguida, uma pessoa respeitada na cidade, né, visto como alguém que trabalha pela cidade, alguém competente, alguém que prima pela probidade, porque esse é o básico, mas o básico na política hoje em dia, Hoje em dia virou qualidade. Então eu quero sair de lá da mesma maneira que eu entrei, com a cabeça erguida, e se puder, né, seguir adiante depois, ter o reconhecimento desse nosso trabalho, que bom, e seguir a vida com saúde, porque depois dessa pandemia eu acho que quem cada vez mais... sobreviver já é um vencedor. Exatamente, exatamente. Tantas perdas aí, amigos, todos os dias. É um negócio incrível. Juliano, eu te agradeço demais a presença aqui. Eu adorei nosso papo. Obrigado, Zambrano. Sempre à disposição. Certo? Obrigado. Foi um papo sensacional. Juliano Maciel, atual secretário municipal de São Leopoldo. Sensacional. Foi conversa com o Zambrano. Privilégio ter a tua assistência. Um beijo no teu coração e até o próximo.